Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Cenário em Vídeo. Hoje não vai ter radar, pessoal, porque 19 horas vai ter a live com o William Marques aqui no canal da Top Traders no YouTube. Te espero, vai ser ao vivo, a galera vai poder tirar dúvida, bater um papo com a gente. Vai ser a estreia do programa Pente Fino. Eu agradeço o seu carinho, audiência e amizade. Vamos em frente, firmes na luta. Pessoal, se você puder dar o like, né, compartilhar o vídeo, participar na área de comentários é muito legal. E eu vou começar os estudos de hoje mostrando aqui o mini índice, aquele meu racional no intraday. A gente acertou no Telegram o movimento, né? Eu comecei a me comunicar com a galera do Telegram, se inscreva lá, tem na descrição do vídeo. Eu imaginava um movimento de 112.600 até os 112 mil pontos, aconteceu. Na verdade, o mercado chegou a bater 112... foi aqui, ó, 111.440. E agora eu vou falar minha opinião sobre o que está acontecendo aqui, destrinchar o mini índice, que ontem teve essa barra, uma das maiores barras que eu já vi no mini índice em todos os tempos. Se você olhar o cenário macro aqui do mini índice, dá a impressão que a gente tem um W, né? Então seria alguma coisa mais ou menos assim. E tem muito volume sendo negociado, tem plataforma travando, é Brasil, Zil, né? É internet, é a própria as corretoras, é uma festa. Por isso que eu falo que o investidor não deve trabalhar alavancado, senão ele fica refém de uma situação que ele não tem controle. Deve trabalhar com aquele financeiro que você pode. Isso é bem importante. Mesmo que você ache óbvio, que você venha acertando. Então, a ideia, né, se o mercado continuar um movimento de alta, seria alguma coisa, talvez, para buscar aqui o 116.720. Essa é uma hipótese? Sempre é, né? Mas é alguma coisa que faz algum sentido. Isso lembrando que o mercado veio a 107 mil pontos ontem, né? Então, cara, o meu WhatsApp já começou, eu mal acabei de responder tudo, mas vamos lá. Então aqui entenderia-se, né, entender-se-ia como um fundo duplo tal, e o mercado agora está subindo do nada tal, enquanto no exterior está caindo. O que a gente tem aqui? Diferentemente de outras situações que o mercado inicia um movimento de alta, a gente tem um equilíbrio entre a compra e a venda. E o mercado está no 113.250, batendo aqui o 113.300. Eu entendo que haverá um teste deste ponto aqui daqui a pouquinho, dos 11.440. Então, se a gente pegar, né, vamos pegar aqui 113.300, fazer uma continha. Menos. A gente está falando em 1.860 pontos de queda, que é do 113.300 até esse eixo aqui no 11.440. Eu penso que sim, que é possível esse movimento no intraday. Vai ter a votação da PEC daqui a pouco às 11 horas, e eu acho que é um cenário possível. E se isso acontecer, vai ter um rompimento falso do 112.650 e também do 112.775. E aí o mercado pode começar a descer aqui. E a figura, eu não vou dizer que ela vai ser descartada, mas o que pode acontecer? Eu tenho esse espaço, ó, aqui foi um V, e aqui foi outro V. Eu vou marcar aqui, para tentar ser didático aqui para vocês entenderem. Então aqui tem um V. Eu vou deixar reforçado. Aí aqui tem outro V. Aqui tem um V. Né, eu estou marcando aqui reforçado em roxo. E aqui tem outro V. Ok? Então,
se a gente pegar aqui essa movimentação que teve em torno do primeiro V, tá vendo aqui? E a gente imaginar que ela possa ser replicada do lado direito, o mercado teria espaço para descer. Aí o programa, se você coloca uma elipse, você não faz nada dentro do território da elipse. Então eu vou marcar aqui primeiro 109,765, que é um ponto que eu penso que o mercado pode descer. 109,765 para quê? Para que a gente tenha de fato uma simetria. Então nesse caso, o W não vai ser descartado, mas ele seguiria a simetria sugerida aqui. Então haveria um recuo até o 109,765 por aqui, para depois voltar a subir. Mas eu não duvido, por exemplo, que hoje o mercado feche negativo, sendo bem sincero, né? Até com base nessa leitura. Então está subindo 164, eu não acredito que o mercado feche em alta hoje. Ok? Legal, então a gente falou do mini índice, depois a gente volta aqui nele no final, ó, já tem... Tá equilibrado, né? Compra e venda aqui. E assim que a banda toca. Cara, não é possível. Eu acho que o pessoal adivinha quando eu começo, e às vezes é coisa urgente. Parece brincadeira, mas não é. Cara, como tem aluno que é legal, mas como tem aluno chato, e às vezes prestador, parceiro, você conversa, você explica. É um trabalho que tem que ter uma força mental muito grande. Muito, muito, muito grande mesmo. Para manter a tranquilidade e tudo. Mas também se ficar tranquilo demais não consegue operar bem também. O cara tranquilo demais ele fica muito acomodado e não opera nada. Então tem que ter um pouco de pilha aí, senão a coisa não vai. Pessoal, e tem um aluno, ele sabe que é o momento de gravar e ele pergunta a coisa que está no relatório. Aí tem que ter uma paciência, mas eu gosto disso, que eu fico agitado e eu fico mais agressivo e consigo enxergar melhor as coisas. Vi de ontem uma manobra que a gente fez em relação à carteira que o pessoal do grupo sabe, que a gente acertou na mosca. Pessoal, o fluxo para mercados emergentes, a gente viu que o fluxo cambial da semana passada ele foi negativo. E o fluxo, ele bateu na média móvel de 21 períodos e está recuando um pouco. Então, tem uma leitura alinhada, né, com o que a gente viu aqui no Brasil. Então, hoje está caindo 0,35. O Ring, que é a ETF atrelada ao ouro, ele não consegue desenvolver um movimento de apreciação de preço. Ainda não começou a negociar hoje, mas ontem fechou desta forma. Aí a gente tem o Bitcoin, eu continuo entendendo que vai haver um teste de 42 mil dólares. Só que para que isso ocorra tem que perder as médias e também a CLTA, né, para estressar esse fundo e tocar esse topo anterior. E aí a gente tem o petróleo, enquanto acima desse suporte aqui da média, vai continuar uma trajetória ascendente em Londres. E também em Nova York. A gente tem o BZQ, não começou a negociar hoje, né? Abre 11h30 junto com as bolsas americanas, mas talvez a gente tenha um pullback aqui nesse topo anterior a 10,23 e nessa LTB. A bolsa do Japão fez o que ela tinha que fazer. Quando eu faço essa brincadeira, fez o que ela tinha que fazer, é porque veio na LTA e no fundo anterior. Aqui você tem um tríplice suporte, né? Formado por um batalhão de topos anteriores, por este fundo, a 28,966, e pela LTA. Então uma região decisiva. Né? Teve um estresse aí no mercado, principalmente de cobre. Deixa eu ver quanto que o cobre está negociando agora. Tá caindo 1,76, estava caindo 5 de madrugada. Então recuperou de fato, né? Daí a gente tem a bolsa da China dando indícios aqui que vai continuar em queda, né? Praticamente anulou o Marubozu do dia 3. E aí tem aqui o Eurostock 50. O Eurostock 50 só cai de verdade na perda de 3.618 aqui.
Aí viria na parte baixa desse canal. Aí aqui a gente tem a Bolsa da França. Na parte alta do canal também só detonaria a queda, a perda de 5,688. E chama atenção no índice DAX, né? Primeiro as bandas de Bollinger ultra justapostas, apertadas. E ontem rompeu esse triângulo, só que hoje já está abaixo, caindo 0,13, mas chegou a cair mais de madrugada. Teve uma recuperação intraday. A Bolsa do Reino Unido, a briga está nessa LTB curta, cujo rompimento projeta essa daqui de cima. Né? Aí os futuros americanos, vamos ver como é que eles estão aqui. Futuros americanos. Estavam em queda de 0,5%, 0,60% quando eu gravei o panorama, agora estão praticamente de lado, o Dow Jones inclusive em alta. Vamos ver quando abrirem as bolsas americanas 11h30, como é que o mercado se comporta aqui no Brasil e a própria votação da PEC também. Você tem aquela história de sobe no boato, cai no fato, enfim. Aí nós temos o VIX, projeção de abertura em queda, né? Os futuros viraram lá fora. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, está subindo sorrateiramente aqui. E a gente tem o Ibovespa em dólares, né? Ele está subindo após acionar o martelo do dia 2 aos 19.640. Legal. Então, vamos dar uma olhada aqui nos comentários do YouTube. Então, comentários do YouTube. Aí o Web, continue com essa independência, tem vários youtubers influentes no mercado, tudo patrocinado, não sigo nenhum. Se tiver conflito de interesses é bem complicado, né, Web? Aí nosso querido amigo Hélio, seja bem-vindo, Hélio. Eu perguntei ontem qual vacina que a galera tomaria, né? Ele tomaria da Janssen, mas vai tomar que estiver disponível. Ou se eu pudesse escolher, tomaria da Janssen também. O Jean Abílio, fala Wagner, obrigado por compartilhar o conhecimento, analisando o BR-MOS e uma consolidação no gráfico semanal. Dentro dessa consolidação me parece estar no terreno comprador, se configurada a figura de fundo, né? Consegue analisar para mim? A maior parte dos ativos, né? Ele falou, você tinha lido meu comentário, mas acabou não vendo o comentário, esquecendo do ativo. Na verdade eu estudei sim, Jean. O João Pedro Wagner Diná, parabéns pelo estudo certeiro. Obrigado. Aí o Marcelo perguntou qual pomada que eu uso no cabelo, né? Eu uso a da Pura Gentleman, tem uma que é cera também, que é uma branquinha, uma marca boa. Aí o Álvaro falou que tomaria a vacina Sputnik e ele colocou aqui Marfrig, acho que ele pediu para estudar. Então eu vou estudar Marfrig, vou estudar a BR-MOS no gráfico semanal primeiro. BRML3, ele comentou sobre uma consolidação no semanal. Olha, no semanal nós temos aqui uma região ao redor aqui de 7,91, 7,89, que gerou uma alta forte em novembro do ano passado, entre novembro e meados de dezembro, né? E o ativo fez um pivô de baixa quando perdeu 8,98 e voltou nessa região. E está montando, por enquanto, aqui um candle de reversão. Então eu não vejo uma consolidação. Consolidação é quando o mercado bate ali no semanal várias vezes, o que não é o caso. Talvez seja um fundo rápido, né? E no diário ela simplesmente veio aqui na região de 7,89, deixou um martelo, depois um doji pernalta e agora está rompendo a máxima do candle de ontem, que teve a mínima mais aguda. E mesmo que passeie aqui, que faça uma varredura no corpo desses candles, aparentemente está formando fundo sim. Ok? E aí tem Marfrig, MRFG3. A Marfrig fez um fundo duplo e está vindo aqui na parte alta cumprir a simetria. O grande desafio, essa região aqui de 15,38, vai ser resistência, vai derrubar o preço, ou se vai libertar aqui o ativo para voar, uma vez que sugere um ombro, cabeça, ombro invertido. Mas se ocorrerem correções, não invalida a figura de alta e eu vejo como oportunidade. Nesses níveis eu não compraria. Ok?
Aí o o pavio de ontem e hoje mostra uma certa ansiedade por parte dos compradores, é verdade. Movimento muito forte no intraday. Não. Marcos Lourenço, seja bem-vindo, Marcos. Olá, Wagner. Eu vou ver se é possível traçarmos um canal desde a mínima 24/4 até o 30/10 de 2020. Vamos ver aqui. 24/4. Acho que eu tinha traçado isso, né? Na verdade eu não peguei 24/4, eu peguei aqui de março, aí toca aqui o fundo de novembro e agora tá abaixo. Então é possível, mas eu peguei aqui de março. Ok, querido amigo Marcos Lourenço. Ricardo Monteiro, é isso aí, professor. Ensinar é o seu lema, por isso estamos juntos, é isso aí. É o meu recreio. Eu tô irritado porque, assim, pessoal, eu tenho um negócio das obras, né? Cara, eu conversei com o pessoal ontem à noite, até umas 11h30, meia-noite, foi tudo acertado. Aí, por exemplo, tem visita de prestadores no imóvel amanhã, 9 horas, tudo certo. Aí tem um outro que vai reformar, porque a gente estava com medo de invadir, com 2 sócios, legal, combinou, tal. E aí tem um outro que está sendo feito um trabalho no banheiro, tal. Então, assim, não tem o que conversar, tá tudo conversado. Aí, olho no meu celular, tem mensagem. Então, cara, não é... Falo, pô, mas qual foi a dúvida, né? Então, mas aí, sei lá, tem dúvida. Aí eu tenho que terminar de gravar e ver qual que é a dúvida. Nem é em relação à bolsa, né? Então, poxa, né? Eu fiquei conversando até ontem 00:30 e hoje de manhã conversando, recebi num local, recebi no outro, levantei 6h20. Fui numa obra, orientei, fui na outra, os caras têm dúvida. Então, é a vida. Tem que ter muita força mental e seguir em frente. Por isso que eu falo que a bolsa é o meu recreio. Então o Cláudio, ele comentou algum anúncio Day Trade Quant, deve ser aqui no YouTube, né? Nem a gente que põe isso aí, é o próprio YouTube. Ele pediu o NEL E3. Eu não consigo entender quando você explica tudo direitinho e a pessoa tem dúvida. Parece carência, assim, não... E assim, eu sou super atencioso, mas pô, as coisas têm limites, né? Pessoas têm dúvida de tudo, é bem complicado. Olha, o ativo fez um padrão penetrante, aí rompeu a máxima isoladamente, esse candle é um martelo, 16,13, e rompeu um fundo anterior de baixo para cima, 16,24, é um sinal de fundo. Eu não gosto de comprar longe da mínima quando marca fundo, mas se tiver correção, na minha visão, é oportunidade. O mercado está sinalizando fundo, então quedas são oportunidades na minha visão. Aí o João Pataro, caro João, com relação às vacinas, tem a mesma lista de preferência que a sua, mas quanto ao futebol você está com o pé trocado. Ontem eu falei que ia ser 3-0 para o Corinthians, foi 2-2. Ele perguntou se a Petro chega em 18,37, eu não acredito, mas é a minha opinião, né? Eu não sou o dono da verdade. Por que eu não acredito? Eu acho que o ativo está preso a esse gap aqui. Agora, se fechar acima de 21,40, aí faz fundo duplo com rompimento falso, aí não fecha o gap no curto prazo. Né? Aí nosso querido amigo Marcos, boa noite, professor, coragem, força, fé, saúde e paz, precisa a vacina da Janssen. Eu já prefiro há muito tempo, eu vinha falando isso, é uma vacina belga, a Janssen é da Johnson & Johnson, né, professor? Deu uma estudada nos índices americanos, no semanal, tanto o S&P como no Nasdaq estão querendo fechar o semanal em baixa, é verdade. O Dow Jones está um pouco mais firme, por quê? Porque essa curva dos títulos de 10 anos nos Estados Unidos impacta mais, principalmente nas ações da Nasdaq. É isso mesmo, ó. E o índice S&P falta pouco para perder, é isso aí. Eu não sei se vai espraiar no curto prazo no Ibovespa, Marcos. O Ibovespa está bem forte. Daqui a pouco abrem as bolsas americanas, vamos ver, né? Aí o Eduardo Nunes, professor, só um comentário sobre o retorno às atividades laborais após a infecção pelo Covid. Orientação do CDC americana, retorno após 10 dias do início dos sintomas. Desde que apresente melhora dos sintomas e a febril por 3 dias. O PCR não é um bom parâmetro, pois é muito sensível e pode permanecer positivo por até 3 meses. Obrigado pela informação. Aí o Cláudio comentou sobre a Janssen. Eu falei eu fiz alguma pergunta sobre a ação. Ele falou da BIF3. Vamos dar uma olhada aqui no ativo. Vai ser provavelmente o mesmo caso da Marfrig, né? Tá tentando aqui consolidar fundo duplo, talvez romper nível de alta aqui em 10,08. Eu só compraria se houvesse
uma reação caso estivesse iniciando uma posição no papel. Ok, deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui. Minha equipe pediu para dizer que nos próximos dias a gente vai começar com a pré-lista da imersão. Não. Talvez amanhã, no máximo segunda-feira, acho que a lista da imersão vai estar pronta para a gente coletar a lista dos interessados. Aí o Daniel, é um verdadeiro turbilhão de notícias e fatos binários para lá e para cá. É verdade. Na verdade, o grande fato mesmo é esse negócio da PEC que os políticos usaram como ferramenta de manipulação, né? Vide Petrobras, à véspera do vencimento das opções, que ocorreu há pouco tempo, né? Vai ser investigado pela CVM, está sendo já e tudo. Economia está cambaleando, mas a expectativa de reabertura com um grande programa de vacinação vai trazer ânimo para o mercado, opinião do Daniel. Está bem complexo, cada dia aparecem 200 horas. É isso aí, mercado bem volátil. Aí nosso querido amigo José Roberto Pimentel, boa noite Wagner, boa noite José. José Roberto é o nome do meu primo. Eu acho o nome bonito. Se pudesse escolher, tomaria a vacina da Janssen. Ele pediu o Lame 4, Bepac e Bid 4. Então vamos lá. Então, lojas americanas. Americanas deu um sinal de fundo ontem, um martelo, máxima 24,44. E tá, hoje, se fechar assim, está confirmando. Correções eu vejo como oportunidade. Aí tem Bid 4 a seguir. Bid, eu fiz até uma matéria com o pessoal do Broadcast, do Estadão, outro dia, né? E eu até estava falando da Bid, né, que é um banco que está no estado da arte. É isso, eu não gosto de comprar ativo assim. Eu penso que é para administrar a posição por mínima do dia anterior. Então, eu não gosto de pegar ativo assim. Agora a Bepac, ela não está no estado da arte como Bid 4, mas também não está numa situação pressionada pela venda como os bancos grandes, né? Deixou praticamente 2 martelos aqui sobre topos anteriores, é um sinal importante. Correções aí podem ser oportunidades, na minha visão, caso ocorram. Não? Então são os ativos que foram solicitados. Aí o Rogério falou que tomaria a vacina da Janssen, Luiz Carlos Guimarães. Tremenda manipulação, informação privilegiada depois da reunião presidencial. CMVM vai apurar 4 milhões de opções, 18 milhões de lucro após a declaração de Bolsonaro. Um dia antes do vencimento das opções. Nunca houve tamanho volume na história das opções na Bolsa. É complicado, né? Aí por um Brasil melhor, na verdade o comentário de ontem falou que o mercado não ia subir, ninguém previu a queda. Cara, não falei nada disso. Cara, vou remover, se encher o saco de novo eu te bloqueio. Assiste o programa, acompanha o Telegram para não falar besteira aqui. Aqui não é casa para aluno fazer baderna, aqui quem manda sou eu. Então, tiver o espírito da nossa comunidade, beleza. Agora, que quiser vir aqui encher o saco, ainda mais com coisa que eu não falei, quando eu erro eu assumo e não foi falado nada disso. Encher o saco aqui eu te bloqueio. Ricardo Faria, boa noite, professor. Realmente a movimentação de hoje foi histórica. Foi mesmo, né? De ontem a anteontem. Poderia comentar CVC, se amanhã tiver um candle de alta, mostra para possível reversão, tal. É um setor sensível, né? A tudo que diz respeito à Covid. Mas o que está fazendo o preço mesmo é a PEC. Mas aí assim, o negócio das vacinas é o que fez preço ontem. Aí eu não posso também... Quando saiu o negócio da Janssen fez a maior parte do preço, com certeza. Ou não, né? Saiu ao mesmo tempo, é complicado de... Mas as duas em conjunto fizeram um movimento de alta. Aqui a gente tem um canal de baixa, tem realmente um martelo, se fechar acima de 15,60 confirma. Tá num ponto interessante aqui a CVC. Não chegou a fechar esse gap, mas às vezes é pegadinha, o pessoal fica vendendo aqui no fundo, na hora que busca dar fôlego para a alta. Ok? Então vamos... Eu fiz esses estudos aqui, o mercado americano ainda está fechado. No índice não tem acordo, né? A galera da compra está pressionando mesmo, vamos ver depois que abrir
o mercado americano, está subindo 2%. Quem diria, né? Ontem nesse horário fim de mundo, agora o mercado extremamente animado e tal. É bolsa. Por isso tem que tomar cuidado com o tamanho da posição e tal. Ontem a gente fez uma manobra legal no grupo em relação aos ativos e hoje a gente deve fazer alguma coisa, mas eu não posso contar porque é restrito ao grupo fechado. Quer participar do grupo fechado, vai ter imersão, entra na pré-lista, faz a matrícula, aí você fica no grupo um tempo, depois é convidado a permanecer. Pessoal, aqui B3, SA3, está brigando aqui para consolidar fundo nessa região. Se entrar em correção, na minha visão, é oportunidade de compra. Aí nós temos Ambev. Ambev está subindo sob efeito de um padrão penetrante. Eu não compraria longe do fundo, mas se houver correção, que aí o pessoal ficar com medo, é o momento de comprar, na minha visão. Aí a gente tem Sambi 11, né? Fez um engolfo. O divisor de horas é o 38 com 38, entre a compra e a venda, na minha visão. Aí tem Itaúsa, né? O que fez Itaúsa? Fez um padrão penetrante, hoje está subindo sob efeito. E agora tem uma prova de fogo aqui na média móvel de 21 períodos. Aí nós temos Itube, né? Subindo forte também sob efeito de um Piercing 9 Pattern, padrão penetrante. Então o repique atingiu o seu alvo. Daqui para cima pode ser realmente uma reversão. E aí a gente tem BBDC4. O que fez BBDC4? Padrão penetrante, rompeu 23,06 e aqui a média de 21 separa o joio do trigo, reversão de um movimento rápido, né? Então, mas na minha visão esse sinal é forte. Eu até acredito que tenha correção, mas aí eu vejo como oportunidade. Banco do Brasil, a mesma leitura, né? Rompimento falso deste fundo. Do 28,46, do 28 com 13, fez um engolfo. Lembra que eu comentei na live que eu não via os ativos abaixo dos fundos recentes, né? Que poderiam ser testados, mas provavelmente seguraria a onda por ali. E aí a gente tem o IFNC, que é o índice do setor financeiro, fez o rompimento falso do 10,423, que era um alvo do movimento, e agora vai subindo, a gente vai ver se repique ou reversão na média. Também entendo que se houver queda, é oportunidade, não deve ser uma queda que dure mais que 1 ou 2 dias. E aí temos a Vale. A Vale deu um sinal de topo ontem. Eu penso que se perdeu 98,85 vem nessa LTA, mas é um suporte forte, topo anterior. Vamos dar uma olhada aqui no... Como é que tá esse lance aí da... Falou que ia votar aqui a PEC emergencial e tal. Em segundo turno, né? Ó, a Bolsa de Nova York deve abrir de lado com cautela de Powell sobre a economia. Ó, então as bolsas de Nova York devem abrir perto da estabilidade, apontam os índices futuros, que mostram certa volatilidade, com cautela de investidores à espera de comentários do presidente do Federal Reserve sobre as condições da economia, em um contexto no qual investidores estão muito interessados em saber qual a avaliação dos dirigentes do Banco Central americano sobre as tendências de inflação e o movimento de alta de rendimentos de títulos de tesouro de longo prazo, principalmente o de 10 anos. O PEP, isso daqui é importante também. Por enquanto, acho que não começou a votar em segundo turno a PEC aí do auxílio emergencial, né, cujo principal foco aí é o auxílio emergencial, se tira o Bolsa Família. Isso já não tira mais, né, mas tem uma requisição da oposição que pode impactar em alguma coisa no mercado. Depois eu mostro aí para vocês. Então, autoridades da Organização dos Países Produtores de Petróleo e aliados, OPEP+, se reúnem virtualmente nesta quinta-feira, a fim de discutir ajustes em sua estratégia de cortes na produção, a fim de apoiar os preços do petróleo. Em suas palavras iniciais, os ministros da Arábia Saudita e da Rússia demonstraram cautela diante das incertezas com a pandemia da Covid, além de citar o ritmo de vacinação contra o vírus como crucial para a trajetória da commodity. Deixa eu voltar aqui para explicar para vocês o que eu falei anteriormente.
Vamos ver aqui. Ó, então o que eu queria falar é isso aqui, ó. Ó, o Senado aprovou em primeiro turno, né, o texto base da proposta de emenda à Constituição, que é a PEC, formulária para destravar uma rodada de auxílio emergencial. Legal. O Senado concluiu a votação em primeiro turno e adiou a segunda etapa para hoje às 11 horas, deve começar daqui a pouquinho. Os senadores rejeitaram os destaques pautados nesta quarta, ontem, né, mas ainda vão analisar uma proposta de alteração nesta quinta. Então é ali que eu queria chegar. A oposição vai apresentar um destaque para excluir do texto o limite de 44 bilhões para o crédito extraordinário do novo auxílio emergencial. Se a sugestão for aprovada, a despesa ficará sem limitação, abrindo margem para o governo aumentar o valor das parcelas do benefício. A votação de ontem ocorreu após uma articulação de líderes do Senado para retirar as despesas do Bolsa Família, calculadas em 34,9 bilhões do teto de gastos deste ano. A tentativa causou reação negativa da equipe econômica e do mercado financeiro, foi chamada de balão de ensaio. Então, isso explica a queda de ontem, depois a recuperação, mas boa parte da recuperação veio daquele lance lá da vacina da Janssen e Pfizer que o governo vai comprar. Então, dando continuidade aos nossos estudos aqui, queridos, nós temos aí a Petrobras. Petrobras, se o mercado pesar, desce para fechar o gap a 19,95. Só que acima de 21,40 ela não vai fechar esse gap, ela vai subir até os 25. Essa que é a minha visão. E VVB11 é um negócio meio doido, né? O IVVB11, por exemplo, ele está negociando. Só que o S&P ainda não, né? Então o pessoal ficou olhando o mercado futuro e negociando. E o divisor de águas é 232,60. É um dos ativos mais difíceis de operar, assim como o café. Por quê? Porque não é só o preço isoladamente do ativo que importa, e sim o conjunto do preço do ativo com o dólar. O DI, no mundo ideal dos duendes e das fadas, ele vai testar os 710. O movimento no DI foi comprar aqui embaixo, na Morningstar, Estrela da Manhã, para entregar na bagunça aqui. Agora é esperar, né, para ver como é que se comporta, aquela coisa toda e... para ver qual que é a nossa leitura do DI. Aí nós temos o dólar, queridos e queridas. Também no mundo dos duendes e das fadas, ó, o dólar tem 3 suportes. 5.538, 5.528, 5.540. Então, se ele testar essa região e estressar esses topos, eu acho que dá uma compra de ouro, mas é difícil saber se ele volta. O dólar também, a compra foi na LTA para entregar aqui em cima. Quando a gente olha o intraday, o dólar está sobre uma LTA, tentando montar fundo. Eu acho mais provável que o dólar suba a partir desse momento, que ele feche positivo, mesmo que de forma leve ou moderada, do que ele feche o pregão negativo. Então, a 5.512 eu compraria dólar se eu tivesse que fazer alguma coisa. Aí nós temos o BOVA11. O BOVA11, eu fiz aqui um estudo de um possível alargamento. O BOVA11 testou a região de 104,71 e ele respeitou. Então, por exemplo, se houver uma varredura do espaço delimitado pelos candles de ontem e anteontem, eu vejo como oportunidade de compra. Eu não sei se desce ali no 105, no 106, mas quedas no BOVA11 eu penso que é oportunidade. No IBOV, por consequência, também tracei o alargamento, não devem perdurar muito tempo, porque o sinal de ontem e anteontem, que é uma pinça no IBOV, eu vejo como forte, mas eu não descarto correções, né? Só para não ser incoerente. Por exemplo, aqui no índice. Eu comentei que eu acredito numa descida aí de uns 1.000 e poucos pontos, e continuo acreditando. Nesse momento tem mais comprador do que vendedor, mas eu não acredito de verdade que o índice feche com 2% de alta hoje. Eu acho que devolve boa parte dessa movimentação, né? Ele está aqui numa região de fundo anterior, tal, rompendo as máximas recentes. Se ele voltar abaixo dessas máximas recentes, a região ali de 112.700, 112.800, ele vai assustar o pessoal que comprou perto da máxima. Essa galera vai começar a estopar. E aí ele poderia trazer aí consigo um movimento de realização de lucros.
No mini índice dá para traçar nessa linha superior. Eu vou traçar algo aqui embaixo parecido com... É isso que eu fiz, deixa eu ver aqui. Que eu fiz no Ibov aqui. No Ibov eu peguei esses fundos. Mais ou menos isso aqui no mini índice, né? Talvez faça algum sentido aí esse estudo, mas o ponto-chave mesmo são essas máximas recentes na região de 112 e 700. 112 e 650. Então, ele está subindo no momento. Eu expliquei meu racional sobre o W e de um possível recuo até o 109,765. Quando a gente tiver a abertura do mercado americano, eu vou apagar aqui esse estudo mais reforçado, porque eu mostrei no início dos trabalhos aqui a movimentação em V. Tem essa ideia do W, só que se perder o 113,660 aqui, depois 102,650, ele vai dar uma bela correção aí, vamos ver qual que seria a extensão dela. Ok, pessoal? Mercado bem volátil, né? Então tomem cuidado com o tamanho da posição, com a alavancagem. E é isso aí. A gente volta às 19 horas com a live com o Ilian Marques. Eu agradeço a sua atenção. Deixa o like, compartilhe o vídeo. Daqui a pouquinho abre o mercado americano. Vamos ver como é que os estrangeiros se comportam aqui. Se eles embarcam nessa alta ou se eles pressionam, se eles abatem os animais bem nutridos aí, que são os ativos em alta, e o índice também. Grande abraço a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Pessoal, valeu!